Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Deus abençoe a cada vida que aqui está presente. Amém? O Senhor vai falar conosco nessa tarde através da santa palavra de Deus. Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos meditar um pouco aqui na história desse homem que teve o encontro da salvação. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Lucas 19, a partir do versículo 1. Iremos ler esses 10 versículos, do 1 ao 10. Todos encontraram, queridos? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Verso 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje, não foi amanhã, preste atenção, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa tarde através da tua palavra, que a tua palavra venha encontrar guarida em nossos corações. Queremos sair daqui nessa tarde alegres, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo. Eu tenho a plena certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Tira tudo aquilo que não te agrada, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, faz a nossa mente cativa a ti, Senhor, para ouvirmos a tua palavra e guardarmos em nosso coração. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Os que creem e concordam, digam amém, amém, e assim seja, e aplauda o Senhor com palmas bem alegres, que Ele é digno de toda honra, toda glória. Queridos, hoje é uma tarde de salvação aqui, amém? Você crê nisso? Amém. Eu creio piamente nessa palavra. Hoje é uma tarde de salvação, e eu quero profetizar: se alguém da tua casa, da tua família, não foi alcançado ainda pelo Senhor, quero profetizar que hoje é uma tarde de salvação, em nome de Jesus, amém? Passagem maravilhosa essa aqui, de Lucas capítulo 19. Presta atenção. Jesus está passando por Jericó. Jesus não perde viagem. Diga assim comigo: Jesus não perde viagem. Amém? Jesus está passando por Jericó. Jericó era uma belíssima e rica cidade, próxima do rio Jordão e do Mar Morto. Jericó era uma cidade adornada de muitas palmeiras e muitas fontes de águas quentes.
era a cidade de inverno dos reis e a residência predileta dos sacerdotes. Isso aqui é para você se contextualizar, tá? Jericó significa lugar de fragrância. Jesus estava passando por Jericó, a cidade do lazer, do luxo, do comércio e da riqueza. Está agora sendo visitada pelo próprio Filho de Deus. Jesus em Jericó era a visitação de Deus naquela cidade. Era a oportunidade de Deus. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Aquela era a última vez que Jesus passava por Jericó. Ele estava indo para a cruz. Naquela semana seria morto. Aquele era o dia da oportunidade de Jericó. Era o céu aberto sobre Jericó. Era a salvação oferecida a Jericó. Era o dia mais importante da agenda da cidade de Jericó. Uma multidão se acotovelava para ver Jesus, mas só 2 homens foram salvos. Um, o rico, e o outro, o pobre. Um à beira do caminho e o outro empoleirado em uma árvore para se encontrar com Cristo. Um precisou se levantar e o outro descer. Um era esquecido e o outro odiado. Um era aristócrata e o outro mendigo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a sua posição política, financeira, a cor da sua pele ou a sua religião, Jesus veio aqui para salvar você. Esta pode ser também a sua última oportunidade. O tempo é agora para o encontro da salvação. Olha que bacana. O tempo é agora, o tempo oportuno, o encontro da salvação. Jesus agora passa por Jericó, uma cidade luxuosa, uma cidade onde os ricos costumavam passar o inverno. Era como se fosse uma Caldas Novas aqui no Brasil. Uma cidade turística, aonde os ricos costumavam frequentar no período do inverno, aonde os reis gostavam e também os sacerdotes gostavam de frequentar. Só que Jesus estava passando por Jericó. Era a última vez que ele estava passando ali. Certamente ele não voltaria ali, como não voltou. Dali ele seguiu para a cruz. Dali ele seguiu a sua caminhada para cumprir a agenda de Deus. Aquele dia foi o dia, como nós lemos aqui na introdução, foi o dia mais importante na agenda da cidade de Jericó. O dia da visitação de Deus àquela cidade. Talvez hoje, querido, seja o dia mais importante na sua vida, porque está escrito, estava já agendado na agenda de Deus, que Ele tinha um encontro marcado contigo nessa tarde aqui. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Hoje está sendo o dia mais importante na sua vida, porque hoje é um dia histórico. Deus escolheu hoje, estava na agenda dele para você vir nesse culto. Talvez não estava nos seus planos, você recebeu um convite, aceitou esse convite e veio hoje aqui. Talvez você veio de casa sem motivação, veio para atender um pedido de alguém. Talvez você saiu de casa triste, sem esperança, sem perspectiva, mas eu quero dizer que estava agendado na agenda de Deus esse dia aqui hoje, para você ter um encontro com Cristo. Amém? Eu quero que você preste atenção. Existem obstáculos para termos um encontro com Jesus. Diga comigo, existem obstáculos para termos um encontro com Jesus. Preste atenção. Primeiro, o obstáculo para o encontro com Jesus. Primeiro, Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão. Zaqueu era um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos. Era um empregado da Receita Federal de Roma. Ele tinha autorização para cobrar os impostos do povo e repassar esse dinheiro para os cofres de Roma. Mas os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, mas também extorquiam o povo. O publicano tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. Preocupava-se mais com o lucro do que com o próximo. Os publicanos eram considerados ladrões e classificados entre as prostitutas. Era visto como inimigo do povo
e por este odiado. Olha que situação. Isso era um publicano. Continuando, Zaqueu era maioral dos publicanos. Não se tratava de qualquer um publicano. Ele era o maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe dos publicanos. Embora, presta atenção, embora seu nome significa puro, olha só, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Zaqueu era o seu nome era totalmente contrário, ele era totalmente contrário ao que significava seu nome. Seu nome significa justo, mas ele se enriquecera por meios fraudulentos. Ele era o chefe dos publicanos em Jericó. Ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Ele era um homem inteligente e esperto, que usava o trabalho dos outros para se fortalecer. Mas a despeito da sua posição, ele procurava ver a Jesus. Espiritualmente, ele era um homem feliz, necessitado, insatisfeito, perdido e incompleto. Sua vida era marcada por um vazio que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso podiam preencher. Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. Melhor é o pouco haver o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação da alma. Provérbios 15:16. Esse era o nosso amigo aqui que estamos falando sobre ele, o Zaqueu. Um cara rico, influente, mas odiado. Vivia da corrupção, era fruto da corrupção. Ele era chefe dos publicanos. Ele vivia de cobrar os impostos do cidadão para os cofres de Roma. E além disso, ele era corrupto, ele recebia propina. Mas aí agora, ele resolve ter um encontro com Jesus. Melhor dizendo, a iniciativa foi de Jesus, não foi dele. Mas para ter um encontro com Jesus, querido, precisamos vencer alguns obstáculos na vida. Para você ter um encontro com o Senhor, para nós vivermos uma experiência com o Senhor, nós precisamos vencer alguns obstáculos na vida. Tem pessoas que querem ter um encontro com o Senhor, mas não estão dispostas a vencer os obstáculos da vida. Segundo, primeiro, ele além de ter que vencer o obstáculo da sua profissão, que a sua profissão era mal vista, a sua reputação não era boa, a sua profissão era difamada, porque a vida que ele levava já era queimado com a sociedade. Ele agora, em segundo lugar, ele precisou vencer o obstáculo do seu status social. Zaqueu era rico. A convenção de Zaqueu ilustra a verdade de Lucas, capítulo 18, versículo 24 e 27. Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O que parecia impossível aos homens foi possível a Deus. Humanamente falando, era impossível a conversão de Zaqueu. Aquele homem rico, porém corrupto, tinha uma vida suja, mas não era impossível para Deus. Às vezes você pode achar que a conversão de um parente, de um ente querido é impossível, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu quero ser boca de Deus, eu quero ser boca profética nessa tarde hoje aqui para você. Talvez a conversão de um parente, de um ente querido seu, pode ser impossível aos olhos humanos, mas para Deus tudo é possível. Assim como Deus transformou, assim como o Senhor Jesus transformou o coração de Zaqueu, que era preso ao dinheiro, que era avarento, que era corrupto, tinha uma riqueza, tinha um patrimônio ilícito, à custa de corrupção. O Senhor entrou na casa daquele homem e mudou a história dele. Deus pode mudar a história da tua família hoje aqui. Se você crê, levante a sua mão e aplauda ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus.
Ele sabia que o seu dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Olha que interessante. Ele sabia que sua alma estava sedento de algo que o dinheiro não podia comprar. Existem coisas que só o Senhor, existem vazios que só o Senhor pode preencher. Você vê que tem muita gente aí vazia, sem Deus, sem nada, sem perspectiva, e ela, por não ter a revelação da palavra de Deus, ela começa a buscar sentido na vida em diversas coisas, fica batendo em várias portas, buscando alegria, buscando satisfação, buscando uma vida plena, e não encontra, porque vida plena só em Jesus. Terceiro, Zaqueu precisou vencer o obstáculo de sua condição física. Verso 3, parte B. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Para ver o rosto das pessoas, tinha que olhar para cima. No meio da multidão, ele não tinha nenhuma chance. Ele devia ter os seus complexos e traumas de adolescência. Certamente sofreu quando era jovem. As pessoas riam dele, as pessoas faziam chacota da sua condição física, mas Zaqueu não deixou que um problema físico interferisse na vida espiritual. Ele queria era ver Jesus. Olha que bacana, irmãos. Não deixe os seus problemas impedir a tua ida até a Jesus. Foque em Jesus, o seu alvo é Jesus. Não permita que os seus problemas físicos ou emocionais impeçam a sua ida até a Jesus. Ele não usou isso como problema, ele superou isso e ele foi até a Jesus. Se Zaqueu tivesse a altura dos grandes jogadores de basquete da NBA, ou fosse um descendente de Golias, ou mesmo tivesse uma estatura normal, estaria no meio da multidão. Ele transformou o seu problema não no fracasso, mas no instrumento para aproximá-lo de Jesus. Ele correu, ele demonstrou pressa para encontrar-se com Cristo. Ele fez o Cooper mais importante da sua vida. Ele disse: espera aí, já que eu sou baixinho, de pequena estatura, mas esse não é o meu problema. Eu sei que Jesus vai passar por aqui. Eu vou dar um jeito, eu vou usar uma estratégia, eu vou fazer alguma coisa para ter um encontro com Jesus. Por eu ser baixo, isso não vai me impedir de ter um encontro com Jesus. Por eu ser de pequena estatura, isso não vai me impedir de ter um encontro com Jesus. E ele fez o Cooper mais importante da sua vida. Ele correu, se apressou e subiu numa figueira, numa árvore, para ver Jesus. Amém, queridos? Zaqueu precisou vencer o que também? O obstáculo do seu orgulho. Verso 4. Zaqueu não se importou com sua condição de homem rico. Ele deixou de lado seu status, seus títulos, sua fama, e subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele abriu mão da sua vaidade, do seu orgulho, para ter um encontro com Jesus. Zaqueu, embora sendo rico e maioral dos publicanos, não se importou com a opinião da multidão. Ele não deu atenção às críticas, zombarias, chacotas ou escárnios. Ele queria ver a Jesus. Para subir a árvore, ele precisou descer do pedestal do seu orgulho. Irmãos, quando a pessoa está decidida em ter um encontro com o Senhor, ela não olha o que os outros falam. Eu conheço pessoas que vieram para Jesus e por causa da fala dos outros, do que os outros falaram, elas largaram Jesus. Homens que vieram para Jesus, ou mulheres que vieram para Jesus e foram pressionadas pelos seus cônjuges, dizendo: se você não largar esse seu Jesus, eu não quero mais negócio com você. E elas fizeram a melhor escolha. Elas disseram: eu te amo, eu estou contigo, eu não abro mão de você, mas também não abro mão do meu Jesus. Meu Jesus em primeiro lugar. E através da perseverança delas, os seus esposos, os seus cônjuges tiveram uma vida transformada pelo Senhor. Não importa o que os outros vão falar depois da sua decisão. O importante é o seu foco. O importante é o seu foco. Se existe alguma coisa que tem sido um obstáculo para mim você ter com Jesus, não importa. Se existe alguma vaidade, algum orgulho, Jesus nos convida hoje a descer da árvore, do pedestal do orgulho, da soberba, para ter um encontro com Ele. Amém?
Zaqueu subiu com o desejo de ver a Jesus e desceu a toda pressa por causa da palavra de Jesus. Ele desceu do seu pedestal, ele desceu da sua condição e abriu seu coração e a sua casa para receber Jesus. Ele não só abriu o seu coração, como ele também abriu a sua casa para receber a Jesus. Olha que bacana. Zaqueu admitiu diante de todas as falhas do seu caráter, ele tirou a máscara, ele admitiu a sua doença, ele confessou o seu pecado, ele pôs o dedo no nervo exposto da sua terrível condição espiritual, tirou a capa. Quinto, Zaqueu precisou vencer o obstáculo da multidão. Esse aqui, irmãos, eu quero que você preste atenção. Esse obstáculo aqui da multidão é um dos que mais pega. Preste atenção. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem a Jesus. A multidão, guarde isso. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem a Jesus. A mesma multidão que escalar o cego Bartimeu em Jericó, a multidão apertava Zaqueu e não deixava ver a Jesus. Cuidado com a multidão, ela pode ser um estorvo na sua vida. Não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro, nem que a impeça você ter um encontro com Jesus. Cuidado com o falatório da multidão, cuidado com o que os outros falam, que ficam dizendo: você está nesse negócio de igreja, procurando igreja, evangélico, você está indo para negócio de igreja, o pastor quer seu dinheiro. Cuidado com o que a multidão fala, não deixe que a multidão impeça você ter um encontro com Jesus. Cuidado com as conversas paralelas, porque quando, isso é fato, irmãos, quando a gente se decide servir ao Senhor de verdade, o inferno se levanta contra a nossa vida. Isso é fato. Quando você toma uma decisão, quando você se decide a servir o Senhor de verdade, quando você se posiciona e diz: não, eu agora vou mudar de vida, eu vou tomar uma decisão, vou mudar a minha postura, o meu comportamento, eu vou servir ao Senhor de verdade, irmão, pode esperar, o inferno se levanta contra você, mas o Senhor te honra, mas o Senhor é contigo. A multidão começa a falar no nosso ouvido, a multidão começa a querer nos desanimar, a multidão começa a nos pressionar, mas cuidado, vença, rompa o obstáculo, vença o obstáculo da multidão. Quantas vezes a alma se sente constrangida de ir ao Salvador por causa de parentes, não é verdade? Por causa de amigos, opinião pública e o povo. Zaqueu, irmãos, não se intimidou por causa da multidão. Seu desejo de ver a Jesus foi maior do que o obstáculo da multidão. É o seu desejo por Jesus, é a sua sede por Jesus, é o seu compromisso, é a sua vontade de servir ao Senhor que tem que ser maior do que a opressão da multidão, do que o que a multidão fala. É a sua convicção no seu coração: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Isso tem que ser maior do que o que a multidão fala. Porque você sabe que desde o dia que você conhece ao Senhor, a sua vida nunca mais é a mesma. Outra coisa, Zaqueu venceu o que? Sexto, ele venceu o obstáculo dos murmuradores. Verso 7. Quem são os murmuradores? São os impiedosos, são os condenadores, são aqueles que chegaram aos ouvidos de Jesus para dizer: esse Zaqueu é lau, esse Zaqueu é ladrão. São os caluniadores. Disseram: ele é sujo, ele é indigno. Presta atenção, os murmuradores são aqueles que acham que são melhores do que os outros, e que se depender deles você vai ficar para sempre fora do reino de Deus. Feche os seus ouvidos à voz dos murmuradores. Não deixe que os fariseus modernos mantenham você longe de Jesus. Faça isso aqui, ó. O meu negócio é com o Pai, o meu negócio é com Jesus. Eu não estou nem aí para que os outros estão falando, Breno. O meu negócio é com o Pai, o meu negócio é com Jesus. Não importa o que estão falando, o meu compromisso é com o Senhor. Não importa o que os fariseus modernos estão falando, o meu compromisso é com o Senhor. Não importa o que estão me falando a meu respeito, o que meu marido fala, o que minha esposa fala, o que o meu parente fala. O importante é o que eu estou no coração, o desejo de servir ao Senhor. Amém, queridos? Zaqueu também, ele além de vencer esses obstáculos, ele teve o que em segundo lugar? A determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Isso aqui, irmãos, foi assim um ponto chave. Porque não adianta a gente só querer.
na realidade, a iniciativa parte de Jesus. Porque nós, nos nossos pecados, não teríamos a menor condições de escolher. É Ele quem nos amou primeiro. Amém? Foi o Senhor quem nos amou primeiro e nos trouxe aqui nessa tarde. Amém, queridos? A determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Olha que interessante aqui, ó. Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Olha que interessante. Jesus viu a Zaqueu primeiro, assim como Jesus viu a Mateus na coletoria, Natanael debaixo da figueira. Agora Jesus vê Zaqueu empoleirado na árvore. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus, não foi de Zaqueu. Jesus amou você primeiro. Ele sabe quem é você, Ele conhece seu nome, Ele chama você pelo seu nome, Ele conhece seu passado. Antes dos tempos eternos, Ele já conhecia você, já amava você e já havia decidido-se por você. Jesus olhou para Zaqueu primeiro. Busca Zaqueu primeiro. Ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava passando por Jericó por causa de Zaqueu, meu irmão. Jesus está aqui hoje para salvar você. Ele conhece você, Ele ama você. Ele amou Zaqueu na árvore. Era como um fruto maduro que precisava ser colhido. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: não, esse fruto aí na árvore é como se estivesse maduro. Eu vou colher ele, eu preciso colher ele, porque Jesus tinha desejo de salvação na vida de Zaqueu. Amém? Assim como o Senhor tem desejo de salvação na sua família, assim como Jesus tem desejo de salvação na sua casa. Olha, meu irmão, a obra do Senhor é por completo, é para você. Há uma promessa de salvação para você, para a sua família. O Senhor tem projeto para a sua família. Há um desejo do Senhor para isso, irmãos. Segundo, Jesus mostra para Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Não é para ontem, não. Aliás, não é para amanhã, não é para depois, foi para ontem. Ele mostra aqui, ó, esta é a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Olha que interessante. Esta é uma única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. Jesus nunca entrou numa casa sem ser convidado, nem nunca permaneceu sem ser acolhido. Jesus disse-me: convém ficar em sua casa. Ou seja, eu preciso ficar em sua casa. Estava na agenda de Cristo, irmão, salvar Zaqueu. Está vendo como a iniciativa partiu de Jesus? Foi a única vez que Jesus entrou numa casa sem ser convidado. A iniciativa partiu dele. Ele disse: hoje convém me pousar na sua casa. Ou seja, eu quero ficar na sua casa, eu tenho pressa em ir na sua casa. Estava na agenda de Cristo, irmãos, salvar Zaqueu naquele dia. Aleluia. Estava na agenda de Cristo passar em Samaria e salvar a mulher samaritana. Então isso prova o amor de Jesus e o propósito urgente de Jesus em salvar Zaqueu. Aleluia. O prazer, irmãos, de Deus é perdoar os seus pecados, os meus, os nossos pecados. Jesus revela que o seu amor é desprovido de preconceitos. As pessoas, os homens são preconceituosos, mas Jesus não é. Isso aqui mostra que Jesus estava desprovido, irmão, de qualquer preconceito. A cidade inteira murmurou ao ver Jesus se hospedando com Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu era um grande pecador, mas Jesus é o único dos publicanos e pecadores. Jesus não veio buscar aqueles que se acham justos e bons. Como médico, ele veio curar os que se consideram doentes. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Jesus quer ter comunhão com Zaqueu, por isso vai à sua casa. Jesus quer transformar a sua vida também, o seu lar. Ele não quer só curar, Ele quer ter comunhão. Ele quer visitar a sua casa, Ele quer visitar a sua família, Ele quer se relacionar com você, Ele quer ter comunhão. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação. Jesus está oferecendo a salvação dele hoje aqui, amém? Amém. Preste atenção nisso aqui. A salvação não é obtida por meio da religião. Não é. Jericó era a cidade dos sacerdotes, mas o negociante mais inescrupuloso da cidade vai procurar Jesus e ser salvo.
Amém? A salvação não é obtida mediante uma vida correta. Havia muitas pessoas de caráter em Jericó, mas Jesus salva o homem mais odiado da cidade. Olha para você ver, Jesus salva o homem mais odiado da cidade. Por isso que às vezes tem pessoas que ficam sem entender que o cara, quanto mais pilantra, de repente ele encontra com Jesus, tem a sua vida transformada, e a sociedade não consegue perdoar, não consegue engolir, não consegue aceitar, porque Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido, irmãos. O Senhor é um médico. O médico não vem para ação, o médico vem para doente, o médico vem para desenganado. Igreja é um grande hospital. Aqui tem gente de todo tipo, aqui vem gente de todo tipo, aqui vem gente doente da alma, doente emocionalmente, doente espiritualmente, leproso espiritualmente, cheio de problema. Aqui é um grande hospital, aqui é um grande CTI. Aqui as pessoas chegam desenganadas em todo sentido, em todos os aspectos. Jesus pega, cura, salva, transforma, liberta, dá dignidade, transforma e faz uma nova criatura. Amém? A salvação não é obtida mediante uma vida correta. Havia muitas pessoas de caráter em Jericó, mas Jesus salva o homem mais odiado da cidade. O passado de Zaqueu era repugnante para todos. A salvação não é obtida pelas obras. Jesus pediu ao jovem rico para vender tudo e dar aos pobres, e ele se recusou. Uma pessoa pode distribuir todos os seus bens aos pobres, e isso de nada vale. Zaqueu deu a metade dos seus bens, e isso foi aceito. Ele não foi salvo porque deu, ele foi salvo porque creu, irmão. Salvação não é por caridade, não é por obra. Zaqueu, ele não foi salvo porque restituiu metade dos bens a que ele defraudou. Ele foi salvo porque ele creu. Uma vez uma pessoa salva, que crê em Jesus, ela conserta a sua vida, ela repara o que ficou para trás, ela repara as pendências da vida. Mas ninguém é salvo porque está consertando a vida, consertando as pendências para trás. Não. A gente é salvo porque primeiro crê na obra salvífica da cruz, na obra do Calvário, na obra de Cristo, na redenção. Só que depois que a gente crê, a gente repara as coisas da vida, a gente conserta a vida. Zaqueu, ele não foi salvo só porque restituiu, pelo contrário, ele creu primeiro para depois restituir. É se você crê no plano da salvação, é se você crê em Cristo. A salvação é uma dádiva gratuita de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar você nessa tarde. Ele ama você, Ele conhece você, Ele quer você. Você que está talvez aí desenganado, da alma, perdido, Jesus agora quer lhe dar a vida eterna. Para concluir, preste atenção. Terceiro, as evidências de um encontro salvador com Jesus. Prontidão para obedecer o chamado de Cristo, verso 6. Zaqueu desceu, irmão, preste atenção. Zaqueu desceu devagarinho da árvore. Foi assim? Hein? Diz o que? A Bíblia diz o que? Zaqueu desceu depressa. Ele obedeceu sem questionar e sem adiar. Ele recebeu Jesus em sua casa e em seu coração. Ele abriu o seu coração e o seu lar para Jesus. Ele levou Jesus para dentro da sua casa. Ele abriu a sua vida, o seu coração, sua consciência, seu cofre, e deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. Irmãos, não existe área da nossa vida que não seja tocada por Jesus, se não abrimos o nosso coração. Para Jesus tocar em todas as áreas da nossa vida, precisamos abrir o nosso coração. E quando abrimos o nosso coração, Ele toca em todas as áreas da nossa vida. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura a vida sentimental. Aquele problema que você teve na vida sentimental, na vida amorosa, um casamento desfeito, Ele trabalha em todas as áreas da nossa vida, quando abrimos o nosso coração para Ele. Amém? Jesus quer lhe dar a vida eterna. Ele veio para lhe salvar. Ele veio para perdoar os seus pecados, para libertar você das algemas eternas, para limpar o seu coração, para fazer de você uma nova criatura. Amém?
prontidão para corrigir as falhas do passado. Zaqueu desviou muitas coisas de gente inocente, pisou nos menos favorecidos, ganhou muita propina por cambalachos que fazia para os ricos, adulterou muitas notas fiscais, aceitou muitas notas frias, tudo isso para aumentar sua própria riqueza. Um dia, diga um dia, porém, sua consciência transbordou e ele não aguentou mais. Ao encontrar-se com Jesus, ele se dispôs a corrigir as falhas e as faltas do passado. Irmãos, uma pessoa convertida é uma pessoa honesta. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado. Ele quer restituir as pessoas a quem tinha lesado. Ele quer limpar o seu nome. Ele quer ter vida certa. O caráter de Zaqueu é curado por Cristo. Ele abandona a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis de enriquecimento ilícito. Ele agora quer andar na luz, irmãos. Quem encontra Jesus quer mudar de vida. Larga os rolos, larga os cambalachos, larga a vida de mentira, larga a vida de engano. A pessoa que conhece Jesus abandona a vida errada, meu irmão. Não existe essa. Por que muitas pessoas hoje envergonham o evangelho? Porque elas vêm para dentro de uma igreja evangélica, diz que é de Jesus e não há mudança de vida, não muda nada. É o mesmo pilantra, é o mesmo mau caráter, é o mesmo safado, andando com a Bíblia debaixo do braço, negando a Jesus e envergonhando o evangelho. O cara diz que é de Jesus, o cara diz que é de Deus e não muda nada, continua na mesma pilantragem, na mesma safadeza, mulherengo do mesmo jeito, safado, enganador, trapaceiro, compra e não paga, compra fiado e não paga, aí diz que é de Jesus. Irmãos, não existe essa de quando a pessoa vem para Jesus continuar a mesma vida. Quem é de Jesus tem a vida transformada. Quem é de Jesus larga as velhas práticas. Quem é de Jesus corrige as falhas do passado. Quem é de Jesus conserta a sua vida, não continua no engano, na mentira. Por isso que Zaqueu recebeu Jesus no seu coração, porque ele estava disposto a mudar. Uma pessoa convertida é uma pessoa honesta. Amém? Uma pessoa convertida é uma pessoa que quer mudar de vida. O idólatra se arrepende e abandona os ídolos. Um maldizente abandona os palavrões. Um mentiroso abandona a mentira. Um adúltero abandona o adultério. Um viciado abandona as drogas. Um ladrão deixa o roubo e devolve o que não é seu. Um feiticeiro larga a feitiçaria. Não há salvação sem abandono de pecado. Guarde isso, crave isso no seu coração. Não há salvação sem abandono de pecado. Quando você vê uma pessoa falando que é de Jesus e ela não abandonou as velhas práticas, duvide dessa salvação dela, questione essa salvação dela, confronte ela, porque não existe salvação sem abandono de pecado. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também esse é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Fiquem em pé, por favor. Hoje veio salvação nessa casa. Breno, Jesus falou. Jesus falou: hoje veio salvação nessa casa. Por quê? Porque ele viu mudança. Ele viu arrependimento no coração. Tem pessoas que estão orando pela conversão da família, por libertação da casa, dizem que são de Jesus, mas não há mudança de vida. Não há. Continua no erro, no engano, na mentira, nas velhas práticas. Jesus viu Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, foi à sua casa, demonstrou-lhe seu amor sem preconceito, transformou o seu caráter e lhe deu a vida eterna. Jesus quer fazer o mesmo com você, comigo. Amém? Quero que o Pedro faça um louvor aqui, que nós vamos orar agora, por favor. Uma palavra de salvação nessa tarde, uma palavra confrontante, uma palavra que talvez te confrontou. Talvez não seria isso que você queria ouvir, mas foi isso que o Senhor quis falar. Talvez você queria ouvir uma palavra de autoajuda, de autoestima, para elevar sua autoestima.
Talvez você quisesse ouvir aqui nessa tarde de hoje uma palavra de vitória, como sempre eu prego. Não há nada contra nisso, mas Jesus queria falar de salvação hoje à tarde aqui. Sempre eu prego aqui nesse escutar da resposta, palavra de vitória, palavra para jogar você para cima, de ânimo, de acreditar. Mas Jesus também, Ele quis falar nessa tarde hoje uma palavra de salvação. Salvação, não existe salvação fora de Jesus. Curve a sua cabeça. A característica do culto aqui, irmãos, é uma característica de culto para pregar uma palavra de vitória. É o perfil do culto. Mas hoje eu senti por Deus e falar, trazer uma palavra de salvação. Não adianta eu pregar uma vitória para você, prometer, profetizar, falar isso, aquilo outro, e você continuar sem conhecer Jesus. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Curve a sua cabeça. Adore ao Senhor com esse hino. Oh, aleluia. Pai, toque em cada vida agora. Através desse louvor, Deus, toque em cada vida agora. Toque em cada vida agora, Senhor. Toque em cada vida agora. Toca, Senhor. Quero ungir você. Quero profetizar sobre a tua vida agora.